Quão bom é para nós, Senhor Deus, amanhecermos, Pai amado, com foco, de nos encontrarmos em Tua casa, de como irmãos nos assentarmos à mesa do Pai, para receber de Ti, para experimentar de Ti, para viver o que o Senhor tem proposto em Seu coração, para as nossas vidas nesta manhã. Por isso te pedimos, acalma o nosso coração, Senhor. Vem trazendo a Tua paz, Senhor, sobre nós. Que não haja nada que possa nos distrair. Que não haja nada que possa roubar esse momento tão especial, Pai, que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Nós pedimos a Ti, Senhor, toma o nosso coração e a nossa mente, leva-os em nome de Jesus, cativos a Ti, para que possamos estar sujeitos à Tua palavra e o Senhor possa fluir a Tua vontade em nosso meio. Senhor, entrego minha vida aos Teus pés, Senhor, não por mim, porque não sou, Senhor, Deus perfeita, mas Tu és, Senhor. Por isso usa minha vida, Pai amado, que eu possa ser um canal, Senhor, da Tua palavra neste lugar, para abençoar, Senhor, o Teu povo, Pai. Essa é a nossa oração, a fazemos em nome do bendito Filho de Deus, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia, ou nós temos aqui o versículo do mês. E se eu fosse colocar um tema nessa pregação, eu colocaria um convite à integridade. A palavra de Deus nos traz uma motivação, um direcionamento, mas também nos convida a uma vida de integridade. Falando que eu não sou familiarizada com isso. Eu acho sempre que está muito alto. Então vamos lá. Tito capítulo 2, verso 7 diz: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu... Não façam isso comigo, irmãos. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Vamos ler novamente? Agora vamos trazer para a primeira pessoa? Em tudo, seja eu, ou eu seja, um exemplo para eles, fazendo boas obras, e que em meu ensino mostre integridade e seriedade. Amém? Porque se nós estamos dizendo que a palavra nos faz um convite, nós precisamos trazer isso para a primeira pessoa, para as nossas vidas. E nós já aprendemos a respeito da integridade, porque através dela é que Deus confirma o que a sua palavra afirma. Então, a palavra do Senhor diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Ok? Primeira parte do versículo, aqui Deus está dizendo que Ele é amor, que Ele é fiel, que Ele é perfeito, que Ele é longânimo, que Ele é misericordioso, bondoso, e seguimos. Grandes são as características e inúmeras as características do Senhor que revelam a sua integridade. Mas continuando o versículo, que está em Malaquias 3:6, diz assim: por isso... ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, porque eu, ó Senhor, não mudo, é a razão pela qual vocês, filhos de Jacó, não são consumidos. Então, a condição daquele povo naquela época, onde está sendo escrito ali o livro de Malaquias, né, do profeta, está falando das pessoas que estavam numa condição que não era de integridade com Deus, que estavam vivendo corrupção, que tinham abandonado os princípios, e por isso o Senhor usa a boca do seu servo para dizer que, apesar de eles terem mudado a sua condição, Deus permanecia o mesmo, que Ele não muda. E na integridade de Deus, a criação é convidada a aprender dele para viver os seus princípios. E em contrapartida, Satanás vem com a sua semeadura maligna para fazer com que a criação de Deus se corrompa e abandone a integridade. Às vezes nós lemos a parábola que fala assim: eis que foi o semeador e lançou as sementes, e tudo estava preparado, e à noite
veio outro e lançou outras sementes. E era uma semente diferenciada, né? Não era trigo como a primeira, mas sim joio, algo que parecia, mas não era. Então nós precisamos estar atentos, porque o inimigo sempre quis denegrir a integridade na humanidade, ok? Isaías capítulo 14, versos 13 e 14, trazem uma alusão a Satanás e aos seus feitos malignos. Mas no verso 14 diz assim: subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Então essa alusão está falando que Satanás estava falando com os anjos que cairiam com ele, com aqueles que concordavam com a sua posição e a sua ideia, e estava dizendo: subirei aos lugares mais altos dos céus e eu serei como o Altíssimo. Então é interessante a gente entender que a quebra da integridade começou no mundo espiritual e depois foi semeado no mundo físico, ok? Nós podemos trazer à memória o que a palavra nos fala lá em Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Foi essa semente que o inimigo trouxe para Eva. Então, ele vendo que Deus havia trazido princípios, estabelecido regras, ele vem com a sua semeadura para trazer a mesma palavra. Ele queria ser como Deus. E ele disse para Eva: não vai ter nenhum problema, coma, porque vocês serão como Deus. Aqui fica aquela afirmação que sempre a gente fala e sempre bate aqui: você só pode dar daquilo que você tem. Então Satanás estava distribuindo da sua semente própria, daquilo que havia evoluído e desenvolvido dentro do seu coração, e aí trazendo contaminação para a humanidade. Então nós vemos que Satanás contaminou o ser humano com o princípio do seu coração, enquanto Deus revela o seu coração nos ensinando a integridade, ok? São opostos. Em Gênesis 1, versículo 35, a palavra de Deus diz: Deus viu tudo o que havia feito e eis que tudo era muito bom. Todos nós sabemos. Eis que tudo era muito bom, e este foi o sexto dia. Então, nós fomos criados com integridade. A feitura, a conclusão da feitura do ser humano agradou o coração de Deus. Ele nos fez com integridade, perfeitos. Deus viu que tudo aquilo que ele havia feito era bom. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: Deus criou a humanidade com integridade e disse que era bom. No capítulo 2, nos versos 16 e 17, nos relatam o seguinte: mas o Senhor, Deus lhes ordenou. Olha só, Deus criou perfeitos e não simplesmente os inseriu em um ponto e os abandonou ali. Olha, tudo que eu fiz é perfeito, vocês também são perfeitos, então façam o que quiserem. Não foi assim, mas o Senhor traz as diretrizes. Então, capítulo 2, versos 16 e 17 dizem: mas o Senhor, Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza morrerá, ok? Então olha que interessante, Deus faz tudo perfeito, e aí ele conclui ali com a criação do ser humano e fala assim: olha, eu fiz tudo perfeito, agora desfrutem. Usufruam de tudo aquilo que eu fiz. E melhor, dominem sobre tudo. Tomem autoridade. Governem o lugar aonde eu vos tenho dado, aonde eu vos tenho colocado. Mas Deus também disse: exceto.
Deus colocou limites. E é interessante nós refletirmos a respeito disso, porque Ele fez tudo perfeito. E o limite de Deus não estava ligado à imperfeição daquilo que foi limitado. A árvore não era imperfeita, mas é que o ser humano precisava ter limites. E aquela árvore não era adequada para aquele momento. Não era adequada para aquilo que eles estavam vivendo, para aquilo que Deus havia proposto para as suas vidas. Então, Deus traz uma direção, e agora nós vemos que a integridade, guarde isso no seu coração, a integridade é uma semente de Deus em nós. Amém? Amém? Uma semente bendita de Deus em nós. Os ensinamentos de Deus são como um adubo orgânico, ok? Alguns podem dizer que é desagradável, não é muito fácil de conviver com adubo orgânico, porque se você não sabe, é aquele que é retirado dos dejetos dos animais. Então tem um cheirinho meio desagradável, sabe assim? Então, os ensinamentos de Deus são como esse adubo. Nem todo mundo acha agradável, ok? Mas eles são necessários para que a semente rompa, se desenvolva e cresça sadia. A planta cresça sadia. E os limites de Deus são a proteção para conservar a integridade. Os limites de Deus faz com que nós possamos viver a porção completa que Ele tem para nós. Desconsiderá-los, ok? Desconsiderar a integridade, a semente de Deus, os ensinamentos e os limites, e ultrapassar esses limites, é o mesmo que pisar na integridade. Você já teve a experiência de plantar alguma coisa e alguém ir lá e pisar? Já? É terrível. Eu amo plantas, ok? Ultimamente eu não tenho conseguido ter tempo para elas, mas eu continuo amando. Continuo amando. Só que você fica esperando o nascimento, você fica esperando o crescimento, você espera o desenvolvimento, e eu não sei se vocês são assim também. Eu, como gosto muito de frutas e legumes, eu fico esperando vir o fruto, porque eu quero comer. Ok? Então, quando nós negligenciamos, desconsideramos aquela ação poderosa de Deus em nossas vidas, é como se nós estivéssemos pisando na árvore que Deus está produzindo em nós. Aquilo que Ele está produzindo em nós para que nós cheguemos a dar frutos, nós estamos matando aquela porção em nossas próprias vidas. Vejamos então alguns versículos que nos falam algo semelhante a isso, a respeito da integridade e de como a palavra de Deus às vezes marca ali pontos, situações em que o povo estava esquecendo desse princípio. Vamos lá comigo? Primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, no verso 21, diz assim, bora lá. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Essa passagem é muito conhecida, que nós vemos quando o profeta ficou de frente a todos os profetas de Azera e de Jezabel, e ali, chamados e convocados por Acabe, houve toda aquela situação em que os deuses, os ídolos foram desmascarados, envergonhados, e o Senhor ali manifestou a sua glória, e todos vieram a declarar que o Senhor é Deus, amém? Porque Ele derramou fogo ali, recebendo o holocausto, e ali também lambendo toda a água que havia embebecido aquela oferta. Ou seja, aquilo que parecia impossível diante dos olhos do Senhor revelou a sua glória por causa da integridade. Aqui nós vemos o profeta questionando a integridade do povo. Peraí um pouquinho. Sejam íntegros. Se você vai para a direita, seja a direita. Se você é esquerda, seja a esquerda. Se Deus é Deus, que Ele seja Deus e o sirva. Mas se você acredita que Baal é Deus, então siga Baal.
Não fique no meio termo. E o povo havia se corrompido e havia permitido com que os seus pensamentos, outra versão da Almeida, fala cochear em dois pensamentos. As versões antigas falam de cochear em dois caminhos. Ou seja, você não fica nem lá e nem cá. Sua posição, você fica ali, entre um e entre outro. E isso não agrada a Deus. Principalmente porque é exatamente essa uma manifestação de quebra da integridade. Ou é ou não é. Afinal de contas, a palavra de Deus diz: seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Passou disso, procedência maligna. Satanás semeando na sua vida. Cuidado. Então, se nós formos também para o livro de Salmos, no capítulo 119, versos 113 até o 115, o salmista traz uma expressão muito interessante. Ele fala assim: odeio pessoas inconstantes. Olha isso. Salmo 119, versos 113 ao 115. Odeio pessoas inconstantes, mas amo a tua lei. Diante do Senhor, ele estava dizendo que ele vivia assim, no meio de pessoas que haviam quebrado a integridade com Deus. Pessoas que diziam que serviam ao Senhor e depois voltavam atrás, ou tinham as suas práticas aonde não se conseguia identificar. Nós seguimos, ok? E aí diz: tu és o meu refúgio e o meu escudo, tua palavra é minha esperança. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, pois obedecerei aos mandamentos do meu Deus. Que maravilha esse versículo. Aí nos faz automaticamente conectar com o Senhor Jesus, dizendo: aquele que me ama, guarda a minha lei e obedece os meus mandamentos. Integridade. O salmista estava dizendo: eu olho e identifico todos aqueles que não vivem integramente com Deus. E entenda, ele está falando de pessoas cujo povo, cuja vida estava sendo diante dos outros afirmada que era povo de Deus. Vamos dizer nos dias de hoje, é crente, é cristão, mas as práticas, a vida não conseguia ser identificada como tal, ok? Tiago, capítulo 1, dos versos 6 ao 8, nós também vemos uma expressão muito interessante, porque a inconstância é uma manifestação real da falta de integridade. Tiago traz uma advertência que quando nós fizermos uma oração, quando nós pedirmos algo a Deus, nós precisamos fazer de um modo excelente, precisa estar de acordo com aquilo que nós cremos. Então, Tiago capítulo 1, do verso 6 ao 8 diz: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Sem dúvida, sem incertezas. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Deus vai responder essa oração? Tiago está dizendo assim que não deve esperar que Deus responda o seu pedido, por causa da sua inconstância, por causa da sua instabilidade. E aqui fica uma advertência, tá? Muitas vezes nós estamos lendo a palavra de Deus e aí fala assim: nossa, tem uma passagem que faz uma comparação da pessoa com as ondas do mar. Nossa, que coisa bonita, né? As ondas do mar são tão lindas, é tão maravilhoso, mas aqui está dizendo acerca da inconstância. Nem tudo aquilo que é comparativo está sendo ligado a coisas boas, mas está falando que é algo que não permanece. Você não consegue depositar a sua confiança em uma pessoa assim, que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. O pior, está num lugar, age de um jeito, está em outro lugar, age de um jeito totalmente diferente. Não distante disso, nós vemos João também ali
registrando o que o Senhor disse a ele em Apocalipse. Vamos lá? Você pode abrir sua Bíblia comigo? Em Apocalipse, capítulo 3, nos versos 15 e 16. Apocalipse, capítulo 3, versos 15 e 16. Então, é uma passagem bem conhecida, falando a mensagem à igreja de Laodiceia, e nos versos 15 e 16... vamos ler o 14? Vamos ler o 14. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Aqui ele está falando que ele é íntegro, ok? Sigamos. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Ai, ai, ai. Difícil, né? Vamos ler o próximo versículo? Vamos lá. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha isso. Aqui está sendo falado sobre a integridade que não existia ali naquela igreja. Que exatamente eles estavam fazendo como Elias estava falando com o povo. Estavam cocheando em dois caminhos. Não eram nem quentes e nem frios. Ser morno estava querendo dizer que estava tentando misturar as coisas. Estava tentando misturar o que é sacro, sagrado, com aquilo que é mundano e devasso. Fazendo com que no corpo de Cristo, porque é uma carta à igreja, amém? No corpo de Cristo, na celebração do Senhor, houvesse comunhão entre coisas que não podem permanecer unidas. Por isso a advertência. E pior, ele diz assim: você acha que é, você diz que é, mas a verdade é que não é. Você acha que é rico, você acha que está tudo bem, mas o Senhor diz que não está. Então, nós podemos ver aqui um exemplo real. Quero caminhar com vocês para utilizar uma pessoa, para que a gente possa identificar um pouco melhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Nós leremos a partir do verso 22. Nós veremos através de uma pessoa como a inconstância pode aparecer e nós acabarmos quebrando a integridade, um princípio que Deus tem para nós. E esse exemplo eu quero trazer como igreja, como alguém que serve ao Senhor, como alguém que está dentro do corpo, porque afinal de contas, o Senhor traz uma advertência poderosa para Laodiceia, chacoalhando a igreja, para que o povo se atentasse como estava vivendo e que precisava de correção, precisava buscar do Senhor essa transformação. Ok? Então, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou:
Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Até aqui. Então nós vemos uma passagem bem conhecida, amém? Um encontro maravilhoso que os discípulos tiveram com Jesus. Mas eu quero focar com você no personagem Pedro, ok? Porque o Pedro que saiu do barco era cheio de integridade. Ele achava que era íntegro. Ele achava que ele estava firme, ele achava que ele tinha fé, ele achava que ele tinha guardado ali os mandamentos do Senhor e os seus ensinamentos. Mas o Pedro que duvidou no meio da caminhada era outro. Era um homem fraco, cheio de incertezas, cheio de medo, se deixando abater pelas coisas que estavam à sua volta. E, amados, Cristo estava à frente. Visivelmente, fisicamente, o Senhor estava diante dos seus olhos. E mesmo assim, Ele se atentou nas coisas que estavam à sua volta. Se atentou em tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o Pedro que voltou para o barco era um homem envergonhado. Envergonhado por aquilo que ele tinha passado. Envergonhado porque ele tinha acabado de descobrir que ele não era quem ele achava que era. Lembra de Laodiceia? Eles se afirmavam bons, se afirmavam ricos. E o Senhor disse: vocês não são. Vocês não são. Isso aconteceu com Pedro. E aqui, ele agora se depara com uma nova situação. Porque ele não era mais o homem de antes do encontro com Jesus. Mas ele também não era quem ele acreditava que fosse. Ele não era quem ele acreditava que ele mesmo era. E agora, ele volta envergonhado para o barco. Está tudo errado. E agora? O que fazer? Quebra de integridade. Inconstância. Uma hora de um jeito, outra hora de outro. Às vezes a gente acha que precisa ter uma distância muito grande entre os fatos para que essa inconstância se manifeste. E nós vimos aqui que não. Basta algo fugir do nosso controle. E muitas vezes nós nos deixamos render a ela. Quebramos a integridade. Deixamos de olhar para Jesus. Deixamos de manter o foco diante dos nossos olhos. E começamos a nos atentar a tudo aquilo que está dando de errado. Tudo aquilo que não está bem. Um pouco mais à frente, em Lucas, no capítulo 22, 31, se você puder abrir comigo, vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 22, no verso 31. Diz assim: então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Olha isso. É interessante porque o Senhor aqui, Ele estava predizendo a negativa de Pedro, que Pedro negaria Jesus 3 vezes. Ele já estava dizendo para ele o que ele precisaria fazer pós-ocorrido, mas que ia acontecer.
E que ele intercedeu por Pedro, para que ele não viesse a ser destruído pela sua decisão, destruído pela sua incerteza e inconstância, destruído porque decidiu quebrar a integridade. E o Senhor intercede por ele, para que ele possa permanecer. Mas ele diz, quando você for íntegro, olha isso. Vamos voltar lá no versículo? Diz assim, ó. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, vamos mudar? Portanto, quando você for íntegro, fortaleça os seus irmãos. Quando você entender o que é estar comigo, quando você entender o que é me servir, quando você entender que há um propósito maior na sua vida nessa terra, confirme, fortaleça aqueles que estão junto com você. É muito interessante isso, porque integridade é um agente em nós para fortalecer os outros. Você pode repetir isso? A integridade é um agente em mim para fortalecer aos demais. Olha a semente que Deus tem plantado em você. Olha que maravilhosa. Quem são esses demais? Nossa casa, nossa família, nossos amigos, aqueles que você trabalha, os colegas de trabalho, todos aqueles com os quais você convive, e não só esses, com aqueles que você virá conviver. Porque hoje você está aqui, amanhã pode ser que não. Ou hoje você está em determinado emprego, amanhã pode ser que você vá para outro. Hoje você está cursando uma determinada escola, mas pode ser que um pouquinho mais para frente você vá para outra. Mas o Senhor quer que essa semente poderosa seja eclodida e seja um agente na tua vida para fortalecer aos demais, para alcançar aos demais, ok? Então, quantas vezes nós queremos que outras pessoas tenham um encontro com Cristo? Você já orou alguma vez? Pensa aí no seu coração, para que alguém mude, para que se converta, para que essa pessoa caia em si e consiga entender o que está vivendo e como está vivendo, para que essa pessoa possa ser curada, possa ser restaurada, possa ser transformada, liberta. Quantas vezes você tem orado por situações assim? Então, muitas vezes nós queremos mudança, nós queremos ver mudança e conversão nos nossos relacionamentos com as pessoas com as quais nós convivemos. Pois bem, isso depende muito de nós. Depende muito de você, depende muito de mim, ok? Da nossa integridade, para que eles sejam mudados. Sabe por que você está aqui hoje? Porque a palavra de Deus te alcançou através do exemplo de homens e mulheres que decidiram viver a integridade, que abandonaram as práticas do passado e se lançaram aos pés do Senhor para cumprir o seu propósito. E isso não é algo que acabou lá atrás, isso é algo vigente para os dias de hoje, e o Senhor espera isso de cada um de nós. O Senhor quer impactar as vidas, quer impactar os locais, Ele quer levar a sua igreja a um mover poderoso, para que elas possam viver a completa, a perfeita vontade de Deus. E também as suas bênçãos, porque Ele não muda. O que Ele prometeu, Ele fará. O que Ele declarou, Ele cumprirá. Então quem é que está mudando? Talvez nós olhemos para a igreja de outrora e falamos assim, nossa, né, a identidade da igreja de antigamente, olha as vestimentas, eles eram identificados por isso, por aquilo, mas pelo poder de Deus é que precisamos ser identificados. Pela integridade que carregamos, a aliança que temos com o Senhor, sim, é através disso que nós precisamos ser identificados. A moda vai e volta, passa, se transforma, mas ela não tem valor. Agora a semente de Deus em nós é poderosa, e Ele quer fazer com que ela venha marcar a diferença nas nossas vidas, ok? Então, nós precisamos entender que a integridade está ligada ao caráter, não tem como separar, não tem nada a ver com temperamento, gente. Eu falo de um jeito, talvez se você tentar falar igual a mim não vai dar certo.
Se eu tentar falar igual o meu marido, não rola. Não rola, gente. É muito diferente. Cada um tem ali as suas características, cada um tem o seu temperamento. Uns são mais chorões, outros são mais duros, outros são mais abruptos, outros são mais caladinhos, não é? Só que tem a ver com o caráter, com aquilo que nós decidimos ser, e o caráter precisa ser rendido à operação do Espírito Santo. Se o caráter não for transformado, nós podemos perder a integridade e perder a porção que Deus prometeu para nós. Sabe como? Bom caráter, vamos dizer assim, mau caráter mais um dom. Sabe o que isso resulta? No inferno. Uma pessoa que não tem caráter, mas ela tem um dom, e ela usa esse dom para um resultado a benefício próprio, ou muitas vezes apenas para se destacar, ela pode até conseguir alcançar alguns louros aqui na terra, mas ela se perderá lá na frente. Porque o Senhor diz, não tem nada disso que vai me dizer, Senhor, Senhor, eu curei em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo, que Ele dirá, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Mas se o dom for ligado a um caráter bom, transformado pelo Espírito Santo, amados, aí é céu com certeza, é glória com certeza. Por quê? Porque não viveremos mais nós, mas o Senhor viverá em nós, e no final dos dias aqui na terra, com Ele estaremos e nele permaneceremos. Então precisamos desse tratamento, precisamos desse entendimento, e o Senhor está trabalhando conosco acerca disso, assim como foi com Pedro. Então houveram várias situações, e aí nós vemos aquele homem que negou a Jesus, e depois que o Senhor foi entregue, morreu, ressuscitou, teve um encontro com ele, o Senhor trabalhou com ele ali, lembra? O Senhor tinha intercedido por ele, para que ele não se perdesse. Ele se lança ao mar, fala, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, e o Senhor sabe que eu te amo. Foi curado, restaurado, cheio do poder do Espírito Santo lá em Atos, começou a pregar e muitos se converteram, então agora está tudo jóia, não está? A palavra de Deus fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se existe algo que o Filho de Deus, o servo de Deus precisa na sua vida, é vigilância. Tomar cuidado, abrir os seus olhos. Pedro, mesmo após ter sido cheio do poder do Espírito Santo, ainda tinha problemas com integridade, gente. Vamos lá? Gálatas, capítulo 2, versos 11 a 13. Nós veremos aqui um relato na carta que Paulo escreveu de uma situação que envolveu Pedro. E que acabou demonstrando mais uma vez, e agora já era apóstolo de Cristo. Já era alguém que estava bem conhecido. E teve um probleminha aqui. Então vamos lá? Do versículo 11 ao 13 diz assim: mas, quando Pedro veio a Antioquia, tive que opor-me a ele abertamente. Pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. E como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Olha isso. Pedro acabou ali num momento se deixando levar, com medo do que as pessoas vão pensar. Você já viu as pessoas assim? Que ficam com medo de dizer não, ficam com medo de dizer qual é a realidade, o que sentem, o que entendem. Foi o que aconteceu com ele aqui. E nesse momento, acabou quebrando a integridade novamente, voltando à inconstância.
Quando ele estava com os judeus, ele era um. Quando ele estava com os gentios, ele era outro. Ah, amados, isso nos faz lembrar que é muito fácil ser crente na igreja. É ou não é? É muito fácil. Você levanta de manhã, toma aquele banho maravilhoso, vou cultuar a Ti, Senhor. Ainda mais o culto sendo de manhã. Não é? Culto de manhã você não passou por luta, não passou por prova, não deu tempo de discutir, de chutar o cachorro, não deu tempo de nada. Está com a mente limpinha. Meu marido fala assim, está com a mente limpinha. Não deu tempo nem de borrar nada. Olha que coisa gloriosa. Quero ver lá fora. Quero ver na mesa como é que você se comporta longe da igreja. Isso não vai muito de... Olha, queridos, isso não vai, a gente tem que prestar atenção, porque às vezes a gente está sendo incerto com essa variação. Acabamos de sair daqui, isso está acontecendo na porta da igreja. Às vezes a sua fala, você não percebe que ela está te denunciando. Você vem para a casa do Senhor para se encher de fé, se encher de esperança, ser renovado, ser avivado, o poder de Deus vir sobre a sua vida para que você possa ali enfrentar a próxima semana, pelo menos. E aí você está lá fora, lá, vida, céus, azar, você viu fulano, você viu Beltrano, você não sei o que, você não sei o que lá. Opa, calma lá. Você está assistindo um culto e a palavra do Senhor está vindo, em vez de você analisar a palavra, você está lá, está vendo? Fulano está assim, fulano fez não sei o quê, fulano pegou aquilo lá. Nós não viemos aqui para prestar atenção nem no ciclano, nem no fulano, mas no Rei da Glória, naquele a quem nós adoramos, na sua palavra poderosa, amém? Então nós precisamos nos atentar ao que está acontecendo, porque aí eu falo para você, volta lá comigo em Pedro. Ai gente, eu ainda tenho que acostumar com esse negócio aqui. Volta lá comigo em Pedro. Pedro saiu do barco. O barco representa a igreja, amados. Os irmãos ficaram lá no barquinho, ficaram lá na igreja, mas Pedro saiu. E aí o que foi que aconteceu? A inconstância apareceu. Mesmo sendo servo, mesmo caminhando em direção a Cristo, aconteceu. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós caminhamos em direção ao Senhor, o Senhor faz questão de nos desmascarar. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso, sabe por quê? É só assim que a gente pode mudar. E ainda tem uns que insistem em permanecer do jeito que estavam, né? Ficar diante de um espelho borrado. O Senhor quer limpar o espelho ali, mostrar para você como é que você está, e você está borrando, botando a mão no espelho, que nem criança assim, para não enxergar as imperfeições. O Senhor, Ele desmascara, porque Ele nos ama poderosamente, mas o propósito dEle não é apenas nos resgatar através do seu amor, mas nos curar através dEle. Nos mostrar como nós podemos ser melhores em Cristo, porque Ele viverá através de nós. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. E é por conta de uma situação como essa, que Pedro estava vivendo e tudo aquilo que estava acontecendo, situações em que ele começou a demonstrar aquilo que não era. Opa, peraí, eu falo uma coisa, mas quando eu estou com o povo eu sou outra. Gente, isso contamina. Nós acabamos de ver que o profeta Barnabé se deixou levar. Barnabé já estava fazendo isso também. E Barnabé era braço direito ali com o apóstolo Paulo. E a ação de Pedro estava contagiando ele, estava contaminando ele. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que analisar todas as coisas. Ok? Hoje em dia, muitos dizem assim, as pessoas são resistentes ao Evangelho. Isso não é verdade. As pessoas não são resistentes ao Evangelho. Na verdade, elas não conseguem ver integridade através daqueles que estão falando. Através daqueles que se dizem filhos de Deus, que se dizem servos do Senhor. Não há identidade, não há como perceber. Aquele que leva a mensagem é apenas palavra, porque não vive de acordo. É questionável. A pessoa olha e analisa, peraí um pouquinho, o que aquela pessoa está falando é mentira, porque ela não vive assim. Se ela convive com você no trabalho, tem muita gente que não convida ninguém do trabalho para ir na igreja com ele, primeiro porque assim, nunca falou que era cristão, que era crente.
Segundo, porque a pessoa vai chegar na igreja, de repente vai comentar o que eu faço lá no trabalho, e aí? E o meu amiguinho lá da escola, vai que ele conta aquilo que a gente faz. O que é isso, amados? É a mesma coisa que Pedro estava vivendo. E o Senhor está nos falando, nos constrangendo com a sua palavra, para que haja mudança, para que despertemos neste tempo, porque o dia é hoje. Nós não sabemos quando, nem onde, de que maneira será a manifestação do Senhor, a vinda do Senhor. Como isso será anunciado? Até quando cada um de nós viverá? Mas a verdade é, hoje é o dia de transformação. Esta é a manhã de restauração para as nossas vidas. É o plano que Deus tem para nós. Ok? Então, quando nós abrimos mão da integridade para com Deus, nós perdemos o acesso à totalidade das bênçãos. Não dá para provar isso. Eu provo isso para você. Em Gênesis, Adão e Eva foram expulsos do Éden. Expulsos. E não bastasse só isso, o Senhor colocou os seus querubins com espadas na porta para que eles não voltassem de jeito nenhum. Tudo perfeito, tudo feito, tudo entregue às suas mãos, à sua disposição, com a afirmação: desfrute, governe sobre tudo. E perderam tudo. Ninguém roubou deles. Eles decidiram. Precisamos parar e nos atentar àquilo que a palavra de Deus está falando. Eu vou pedir para o irmão subir aqui do instrumento, por favor. E em Cristo há esperança para nós. Amém? Em Cristo há esperança para nós? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: em Cristo há esperança para nós. Faça essa afirmação para essa vida nesta manhã. No Senhor há esperança para nós. Mateus, no capítulo 28, vá lá comigo, abra sua Bíblia. Nós vemos que há um convite sendo feito para nós, um convite à integridade, feito por Cristo Jesus. Ele faz o convite à integridade, porque o Senhor não quer que simplesmente nós conheçamos a sua palavra, Ele não quer que simplesmente nós falemos acerca dela, nós o anunciemos onde estivermos, mas Ele quer que nós possamos guardar a integridade, viver uma restauração completa. Se você não sabe, a palavra sincero vem do original sincera. Os vasos antigos que eram feitos, o oleiro ao prepará-lo e assá-lo, muitas vezes ficava uma pequena imperfeição. E ao colocar ali um líquido, colocar água para fazer o teste, muitas vezes eles se deparavam com pequenos arranhões, buraquinhos, fendas, brechas, por onde o líquido vazava. Então ele não teria valor comercial. Aí sabe o que eles faziam? Eles pegavam cera e envolviam a parte interna e a parte externa do vaso. Uma cera especial que fosse capaz de lacrar a fenda, de fechar a brecha, para que pudesse então ser transformado, ser utilizado. O Senhor, Ele nos chama a entender que é tempo de restauração para as nossas vidas. E Ele é o oleiro. Mateus 28, nos versos 19 e 20, dizem assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações.
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. O Senhor aqui está fazendo um convite à integridade. Ele está dizendo para vocês fazerem outros discípulos. Vocês precisam ser aqueles que praticam tudo o que eu ensinei, que guardaram em suas vidas. Porque o discipulado de Cristo foi dia após dia, juntos. Eles tiveram o melhor mestre que existiu. E na vivência, puderam confirmar isso. E agora o Senhor estava dizendo a eles: façam discípulos. Vão e façam discípulos. E não existe discipulado mais forte do que aquele que é da convivência. Às vezes você olha e diz assim: eu não tenho capacidade, eu não tenho dom de ensino. Não foi isso que o Senhor me deu. Eu nunca serei aquele que estará à frente de uma classe para dar aulas. Eu também acreditava nisso. Só que se a integridade estiver viva em você, devidamente adubada e conservada com os limites do Senhor, a sua fala será discípulo vivo, discipulado vivo. A sua vida será discipulado vivo. A sua postura será discipulado vivo. O seu entrar e o seu sair será discipulado vivo. As pessoas enxergarão a Cristo em você. E elas verão que você obedece a tudo aquilo que Ele ordenou. Era isso que Ele estava falando para os seus discípulos. Que eles tivessem cuidado em preservar a integridade, para que assim os seus ensinamentos também fossem poderosos e levassem aquelas vidas ao entendimento. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe por que Deus Pai Todo-Poderoso e o Senhor Jesus, o nosso Salvador, nunca aceitaram que lhes fosse feita uma imagem? Porque ele rejeita a idolatria, porque... Não, um pouquinho mais do que isso. Por que eles nunca aceitaram? Por que eles nunca motivaram que isso se tornasse real? Quero trazer essa afirmação na sua vida nesta manhã. Porque Ele espera que você e eu, nós sejamos íntegros, para que Ele, habitando em nós, seja revelado por nosso intermédio a toda a criação. Ele quer ser visto através de você. Ele quer ser visto e notado através de nós. Aonde nós estivermos. Talvez agora você consiga entender quando Jesus disse, nós cantamos aqui hoje: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor quer fluir de dentro de você. Ele quer te encher de um modo tão poderoso. Mas esse vaso precisa estar sem brechas, sem vazamentos. A palavra de Deus fala que nós somos o vaso e o Senhor é o oleiro. Ele quer nos restaurar hoje. Mas Ele faz diferente dos homens, viu? Se Ele vê que há algo errado, Ele quebra o vaso, porque Ele tem poder de fazer ele de novo. Os homens não conseguem. Se ele já tiver chegado no estágio de maduro, de assado, homem nenhum poderá destruir e refazer. Mas o Senhor pode.
E é essa graça que Ele quer manifestar na sua vida hoje. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar.